colocar para vir aqui. Bom, vamos lá então para a questão 1. Em relação ao mundo globalizado, globalização, que seria tudo conectado, né? Principalmente por causa da internet, que a gente tem acesso ao mundo inteiro sem sair de casa, a gente conversa com qualquer pessoa através da internet, o horário que quer, né? Até mesmo essa aula que, olha, a gente está super conectado, a gente pode estar conversando como se estivesse pessoalmente, e a gente pode fazer isso com pessoas de qualquer lugar do mundo, e não só em relação a pessoas conectadas, mas o comércio, a indústria, os produtos, né, as informações, qualquer coisa, hoje, na atualidade, está muito mais acessível, muito mais fácil da gente saber, conhecer, ter contato. Isso a gente chama de globalização. O planeta, né, o nosso globo, todo conectado, tá? Em todos os sentidos. Então, sobre essa globalização, né? Eu peço aí na pergunta uma vantagem, que é essa que eu falei para vocês, né? Esse conhecimento, né? Tudo que está acontecendo, vamos se relacionando. Mas também existe desvantagem, né? Nem tudo é perfeito. Eu acho que, eu arrisco dizer aqui, tudo tem dois lados, né? Tudo tem aí um lado bom, um lado ruim também. Não pode, de repente, não ser para você o lado ruim, mas para outra pessoa pode ser, né? Então, tem a desvantagem também da globalização. E o que poderia ser a desvantagem? Não ser todos que têm esse acesso, né? Pessoas muito pobres, pessoas que não têm condições de pagar uma internet, por exemplo. Está conectado nesse mundo? Uma pessoa que não tem um aparelho, não tem um celular, não tem um notebook, não tem um computador. Uma pessoa em extrema pobreza, nas favelas, ou África, ou muitos outros países que existe muita miséria. Aqui no Nordeste, no Norte, enfim. Pessoas que não têm acesso, tá? Então isso é uma desvantagem. Poxa, enquanto muitos têm acesso a tudo isso, outros nem sabem que existe. Então isso é uma desvantagem. E tem a outra desvantagem que eu coloquei aí na questão, que é sobre as culturas, né? Aquela questão, nossa, o Brasil tem uma certa cultura, né? A Argentina tem outra cultura, os Estados Unidos tem outra cultura. Cada país tem sua própria cultura, seu estilo de vida, né? Isso está se perdendo, isso é uma desvantagem enorme, tá? Porque não vai, eu imagino que não vai demorar muito tempo, 10, 20, 30 anos, que essas culturas vão se perder completamente, né? As pessoas não querem mais viver as suas tradições, elas querem viver o que vê na internet, né? A gente faz isso, né? A gente está aí vendo lá Instagram, fez alguma coisa, aí vê uma roupa lá, um sapato, não, eu quero isso que está aqui na internet, né? De repente nem é o meu gosto, mas eu vi com aquela modelo, eu vi com aquela atriz, eu quero também. Então, esse tipo de coisa está acontecendo cada vez mais e é uma desvantagem da globalização, porque o seu próprio gosto, a sua própria tradição, o estilo da sua região, isso dali a pouco não vai ter mais. Vai estar o mundo inteiro usando a mesma roupa, usando o mesmo sapato, comendo a mesma coisa, visitando os mesmos lugares, enfim, tá? Você vai ver a foto de uma pessoa de qualquer parte do mundo, você não vai saber de onde ela é. Não vai ter mais aquela identificação por causa da cultura. Deu para entender isso, gente? Então, a resposta certa aí na questão 1 seria D, tá? Ó, no mundo globalizado, pessoas de diferentes lugares, né, do mundo se comunicam e se relacionam. Isso é uma vantagem, tá? Mas, por outro lado, a globalização tende a uniformizar, deixar todo mundo igual, é o que eu tô falando, tá? Podendo anular culturas locais, certo? Deu para entender essa? Vou para 2, tá?
Qual a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos na divisão internacional do trabalho? Então, existe uma divisão internacional, tá, que divide o trabalho. Os países desenvolvidos, eles são mais tecnológicos, eles investem mais em ciência, eles investem mais em tecnologia. Os subdesenvolvidos, que são os países mais pobres, tá? Esses países investem em quê? Na área agrária, tá? No cultivo, na plantação, na matéria-prima, na mão de obra barata. Bom? Então, existe diferenças. Países ricos têm bons empregos, têm desenvolvimento tecnológico, muito investimento na educação, na ciência. Países subdesenvolvidos como o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país subdesenvolvido, não é desenvolvido. Então, investe pouco em educação, certo? Pouco na ciência, pouco na tecnologia, não investe nisso. Investe o quê? No setor agrário, certo? Então, existe essa diferença aí. A resposta certa seria a questão C. Ó, os países industrializados do norte, a gente viu no mapa em geografia, não sei se vocês lembram, divide o mundo mesmo. Países do norte desenvolvidos, contando com a Austrália. Países do sul, subdesenvolvidos, mais pobres, tá? Então, esses do norte, mais ricos, detêm para eles a tecnologia, tá? E as sedes das empresas transnacionais. Então, com tecnologia, com investimento em ciência, com modernização, é claro que as indústrias melhores, tops, são construídas lá, surgiram lá. O resto é tudo filial, né? E os países do sul, então subdesenvolvidos, oferecem matéria-prima, setor agrário, ou minério, né? E mão de obra barata. Então seria a questão C. Beleza? Se vocês quiserem falar alguma coisa, tá, gente? Pode falar. Questão 3 estava muito fácil, né, gente? Essa é de graça. Qual o bloco, né, econômico aqui da América Latina mais importante? É o Mercosul. Tá bom? A 4 tá bem longa, né? Tem bastante coisa para ler, para analisar, né? Saber analisar as frases, sabe? Encontrar o erro nessas frases. Né? Precisa de bastante atenção nesse tipo de questão, tá bom? Até essa estava valendo aí 2 pontos, tá bom? Então, eu coloquei 3 frases. Aqui tem uma frase, aqui é o número 1. Número 2, inicia-se outra frase. Número 3, outra frase. Que é sobre a nova ordem mundial, final de Guerra Fria, né? Como os países estão aí se organizando, tá? No mundo. Durante a Guerra Fria, a gente tinha 2 blocos econômicos, capitalismo e socialismo. Existia mesmo essa separação, tá? De blocos econômicos, de países capitalistas e países socialistas. Quando acaba a Guerra Fria, isso tudo acaba, tá? Não existe mais isso, de país socialista e país capitalista, tá bom? Depois da Guerra Fria, então, inicia-se um outro jeito, outra coisa, que seria a nova ordem mundial. Então, o mundo vai ser organizado de uma nova maneira, tá? Então, sobre isso, quais seriam as questões certas? É só a frase 1 que é certa. A frase 2 e a frase 3 tem erro, que eu vou mostrar para você. Então, a 1 tá certinha, ó. Com o fim da bipolaridade. O que é bi? Dois polos. Bipolar, 2 polos. Capitalismo, socialismo. Então, acaba isso. Com o fim da bipolaridade, o mundo tornou-se multipolar. Muitos polos, muitos blocos econômicos, muitas outras divisões, muitas outras organizações. Um deles é a Mercosul, né? União Europeia, NAFTA, PEC, tem muitas outras organizações hoje. Não existe mais só 2, capitalismo e socialismo. Tá? Devido ao crescimento de algumas superpotências e de blocos econômicos que atualmente
rivaliza com os Estados Unidos, a exemplo da União Europeia, do Japão e, mais recentemente, da China. Então, os países competem muito, rivalizam isso, eles competem muito entre eles, montam blocos econômicos para disputar mesmo mais riqueza, mais venda, mais domínio sobre o mundo. Tá? E a gente entende isso que União Europeia, Japão, China, Estados Unidos, eles disputam entre eles o domínio do mundo. Tá? Que domínio que é esse? De consumo, de vender produtos, de enriquecimento, de armamento também. Tá? O que faz errado aqui na frase 2? Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar. É esse erro, gente. É multipolar, muitos povos, não um só. Tá bom? Porque não tem ninguém, né, nenhuma potência que faz frente aos Estados Unidos. Também é mentira. A gente acabou de ver aqui que a União Europeia e o Japão eles estão batendo de frente, sim, com os Estados Unidos. Então, na questão econômica. Frase 3. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ser chamado unimultipolar. Gente, essa palavra, nada a ver. Uni é um, multi é muito. Então juntou coisas que não tinha nada a ver numa palavra só, tá? Não é essa, tá bom? Não tem como ser uni e multi ao mesmo tempo, tá? Uma vez que apenas os Estados Unidos se consolidaram como potência militar. Não é só os Estados Unidos que é potência militar, tá bom? Esses outros também são. Então, a 3 também está errada, certo? Então, resposta A, apenas a afirmativa 1 é verdadeira. Posso seguir? Vamos lá. Quais foram os 3 grupos de povos que mais se destacaram por apresentar organização social e política bastante complexa na América Latina? Bom, antes da chegada dos europeus, a gente viu a formação, né, a chegada dos europeus na América Latina, dos portugueses aqui no Brasil, e como foi o trato com os indígenas, e como era a população, né, aqui da América Latina antes dos espanhóis. Quem eram os povos que viviam aqui? Tá? Eram os incas, maias e astecas. Isso tem lá no livro, a gente viu um pouquinho também, né, dos povos que viviam ali na América Latina. Tá? Então, essa estava facinho também. A 6 também muito fácil, hein, gente? 6 está de graça também. Qual o nome do segundo maior sistema montanhoso do mundo? O primeiro é o Himalaia, lá na Ásia, tá? E o segundo maior cadeia de montanhas, né? Que tem aí, ó, 7.500 metros de extensão. Então, imagina, 7.500 metros. Não tem fim, né? Essa cadeia de montanha. Como chama? Que fica aqui na América Latina. Chama Cordilheira dos Andes, que é a segunda maior cadeia de montanha do mundo. Então, cordilheira é isso, um conjunto de montanhas, tá bom? Questão 7. Assinale a resposta incorreta, gente. Vamos prestar bastante atenção quando eu falo incorreta, tá? Isso aí confunde e às vezes dá para errar por causa disso, tá? Então, cuidado, lê bem a pergunta antes de responder. Então, incorreta, tá? Sobre recursos hídricos, ou seja, sobre a água, tá? Aqui na América. A questão certa é a A. Na América, há vastos recursos hídricos, ou seja, tem muita água, tem muito rio, certo? Água subterrânea, com poucos rios. Então, a gente acabou de falar que é um vasto recurso, quer dizer, tem muito. De repente, aí acaba de falar que tem poucos rios. Não, essa é a incorreta. Então, aí a gente achou um erro. Poucos rios. Não, tem muitos rios, certo? Então, tem poucos rios, lagos e pequeno volume de água subterrânea. Isso também está errado. A gente tem muita água subterrânea, certo? Então, essa é para assinalar a questão errada
E essa errada é a A. Bom, a questão 8, eu pedi para vocês escreverem, certo? A questão 8, valendo aí 2 pontos, ela era dissertativa. Só que era uma dissertativa muito fácil, né? Que dá para a gente saber responder, podia ser com as suas palavras. Cite algumas consequências negativas sobre desmatamento e queimada, gente, das florestas. Então, isso é fácil, está na mídia. Isso, mesmo acho que se ninguém explicasse, a gente ia imaginar já o que seria, né? Poxa, se está desmatando, se está queimando, com certeza, vidas estão se perdendo. A vida animal, fauna, flora, né? O gás que sobe, a contaminação, a poluição do ar, tá? O desgaste do solo e muitas pessoas que vivem da floresta, como o povo indígena. Então, existe muita perda, muitos pontos negativos aí por causa de desmatamento e queimada das florestas, certo? Eu peguei uma parte do livro que fala sobre isso e digitei aqui para vocês, tá? Então, primeira consequência, a perda da biodiversidade, né? Então, vai matar muito animal, vai matar muita planta, certo? Muitos animais, até por causa disso, já está até entrando em extinção, tá bom? Perda de diferentes vegetais, que pode ajudar na cura de doenças e remédios. Tem muita planta que pode ser utilizada em curas de doenças, só que às vezes ainda nem foi descoberta, né? E que já foi queimada, já foi destruída pelo desmatamento. Então a gente está perdendo muito aí nesse sentido também. Perda de árvores, consequentemente de oxigênio, poluição do oxigênio do ar, desculpa, né? Trazendo, né, problemas respiratórios. Olha quanta coisa está acontecendo de novo. Perda de espécies desconhecidas, tá? Pelo ser humano, então não só de flora, mas de fauna. Arenização do solo, quer dizer, a planta, as folhas que caem, os frutos que caem das árvores, das florestas, elas fertilizam o solo, tá? E trazem chuva, umidade para o solo, deixando o solo fértil. Se desmata ou queima, não tem mais essa fertilidade, não tem mais a chuva, que é um processo. Vai acontecer de virar deserto, tá? Então, se desmatar a Amazônia, por exemplo, tudo aquilo lá vira deserto, igual aconteceu com o Nordeste. A gente sabe que era Mata Atlântica, sabe que tudo aquilo ali era floresta. Desmatou por causa da cana-de-açúcar. E hoje é deserto. Semiárido, não desertão. Mas é difícil ali, tá? Então, vai trazer, então, a arenização do solo. Exposição do solo à erosão, certo? E lixiviação, que o solo fica desprotegido, o solo fica frágil, né? Com a exposição aí de chuva, de vento, tá? E pode abrir crateras, né? E estragar cada vez mais o solo. Provoca também alterações no clima, certo? Porque a floresta, ela segura a umidade, evapora e vem a precipitação, ou seja, as florestas trazem chuva. Então vai vir um período de seca e vai acabar as chuvas, tá? Nas regiões. E influi até o estado de São Paulo se a Amazônia acabar. A gente não tem chuva nem aqui mais. Então é muito importante. Então, clima, né, umidade, enfim, ciclo da água, destruição de abrigo e sustento de milhares de pessoas que têm um papel fundamental na preservação delas, certo? São pessoas que dependem desses biomas para sobreviver. Então é isso, eu coloquei muitas desvantagens, coisas negativas, e aí a maioria colocou entre isso aí, tá? Não saiu fora, escreveu mesmo, eu coloquei tudo aí para a gente ter uma visão ampla, mas se colocasse 1, 2 exemplos já estava bom, tá? Então foi isso a prova, vocês foram muito bem, então a maioria tirou 10, tá? E alguns tiraram 8. Parabéns. Querem falar alguma coisa, gente? Não.
Tudo certo? Tudo. Belezinha, Ana. Então, aí, semana que vem, a gente inicia aí com o conteúdo, tá? Com aulas de matéria de novo e com atividades. Essa semana tá tranquilo, não tem nem atividade, certo? Tia, quanto que eu tirei? Ender, tá falando? Aham. 10, Ender. Parabéns. Muito bom. Quer que eu fale as E eu, notas? tia? Porque a nota que saiu lá em geografia não saiu a nota inteira, porque eu ainda tinha que corrigir essa 8 que era escrita, né? Então, a nota que tá lá aumenta 2 pontos, que é a questão 8. Então, ó, a Ana Lívia, o Guilherme, o Andrew, o José Miguel, a Sara e a Maria Eduarda tiraram 10. O João Vitor e quem mais? E o Anthony tiraram 8. Beleza? Todo mundo foi bem nessa, tá? Uhum. Então é isso, gente. Achando, poxa. Oi? Não, professor, nada não, é a Sara. Fica quieto. Sei, sim. Esses irmãos é bom que um joga culpa do outro. Tá bom, gente. Qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Então até a Tá próxima bom. aula. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.